Bom, aqui a gente tem as peças naturais e a peça artificial. Como eu já tinha falado no outro grupo, tudo que for aqui de artificial é direito, certo? Qualquer coisa aqui é direito. Tudo que for de natural é esquerda, certo? Então vamos começar aqui nessa primeira vez. Aqui a gente tem um rim direito. Como é que eu sei que ele é direito? Por causa da posição do hilo renal. Eu vou ter aqui a veia renal anteriormente, aí depois eu vou ter a artéria renal e aqui depois a pelve renal, certo? Tudo direito. Veia renal direita, artéria renal direita, pelve renal direita. E vim aqui, ureter direito, certo? Aí lembrando que o rim ele tem duas faces, a face anterior e a face posterior. Face anterior, face posterior, certo? Aqui eu tenho duas margens, a margem lateral e a margem medial. E eu tenho dois polos, o polo inferior e o polo superior. E aqui nessa face anterior-superior eu vou ter a glândula suprarrenal, certo? Aí aqui vocês estão vendo saindo da glândula suprarrenal uma veia. Que veia é essa? É a veia suprarrenal inferior direita, certo? Então ela vai drenar aqui para veia renal, tá? Essa artéria aqui que vocês estão vendo sair aqui da glândula suprarrenal tá errada. Era para ela estar indo para a parte superior do rim, não para a glândula suprarrenal. Então aqui é a artéria segmentar superior direita, certo? Artéria segmentar superior direita. Essa aqui é porque assim, a artéria renal ela é dividida em cinco ramos. Eu tenho a artéria segmentar superior, que é essa aqui, que era para estar indo para cá. A artéria segmentar posterior, que é essa aqui atrás, ó. Essa aqui de trás. A artéria segmentar antero-superior, que é essa aqui. E a artéria segmentar antero-inferior, que é essa aqui. E eu tenho a artéria segmentar inferior direita, tudo direito, tá? Então, de novo, artéria segmentar superior direita, artéria segmentar posterior direita, artéria segmentar antero-superior direita e artéria segmentar antero-inferior direita. A artéria segmentar inferior, ela não dá pra ver aqui, tá bom? Aí, vamos abrir aqui. Aqui dá pra ver aqui. Aqui a gente tem o córtex renal, que é essa parte rosinha, certo? Córtex renal. Aí aqui no meio a gente tem a medula renal. Na medula renal o que é que a gente tem? A gente tem as pirâmides renais. As pirâmides renais elas são formadas pela base da pirâmide renal, ó, essa partezinha mais perto do córtex. Aí aqui eu tenho o corpo da pirâmide renal e o ápice da pirâmide renal, que a gente também chama de papila renal, tá? Então base, corpo, papila renal, tá? E aqui saindo da papila a gente tem, ó, os cálices renais menores, aqui, tá? Cálices renais menores. Aí esse espaço aqui que fica entre as pirâmides a gente chama de coluna renal. Só que aqui eu vou cobrar a coluna renal no amarelinho. Amarelinho, coluna renal, tá bom? Aí o que mais que dá pra ver aqui? A gente tem a artéria do parênquima renal, que é esses vermelhinhos aqui no córtex, ó. Artéria do parênquima renal. E esse azulzinho é a veia do parênquima renal, tá bom? Aí nessa peça é só isso. Macroscópica do rim, certo? Que é essa aqui. A gente tem a visão do néfron, que é essa estrutura aqui, que é a menor unidade funcional do rim, aqui. E aqui a gente tem o glomérulo renal, que está contido dentro da cápsula de Bowman, bem aqui, como se fosse uma ampliação do que está contido aqui dentro, tá bom? Então, nessa visão macroscópica do rim, o que aqui dá pra gente ver? Novamente, a gente tem o córtex renal, que é essa parte rosinha, ó, qualquer rosinha, córtex renal, tá? Aí aqui dentro, na parte mais interna, medula renal, que é formada pelas pirâmides e coluna renal, certo? Aí aqui eu tenho as pirâmides renais, base, corpo, ápice da pirâmide renal ou papila renal, que é depois desse bichinho aqui, ó. Se eu for cobrar papila renal, é depois dessas coisinhas aqui, bem aqui, tá? Papila renal, corpo, base, tá? Aí aqui, saindo das papilas renais, eu vou ter os cálices renais menores, ó. Cálice renal menor, que eles vão se juntar para formar a cálice renal maior. Aí os cálices renais maiores se juntam para formar a pelve renal, que depois vai se afunilar formando o ureter. Direito, gente, tudo direito, bota em D. Mesmo que você não sabe o que é, bota D, certo? Aí, vamos ver o que mais aqui, ó. Tudo isso aqui é cálice renal menor. Se for cobrar cálice renal maior, é essa coisa grandona bem aqui, tá bom? Cálice renal maior. Aqui a pelve renal, mais aqui em cima, e o ureter é mais aqui embaixo, pra não ter dúvida, tá bom? Aí aqui essa peça tá errada, porque a veia era pra estar anterior à artéria, né? Mas não tá, mas enfim, vamos fazer de conta. Aqui é a veia renal, tá? E aqui é a artéria renal. Quais são as artérias e veias que dá pra ver aqui? E aqui eu tenho a artéria segmentar superior direita, que é essa aqui toda. Artéria
segmentar superior direita. Aqui do lado dela, acompanhando, eu tenho a veia segmentar superior direita. E aqui, eu tenho a artéria segmentar antero-superior direita, isso aqui. E aqui do lado, a veia segmentar antero-superior direita. Bem aqui eu tenho a artéria segmentar inferior, antero-inferior direita, certo? Artéria segmentar antero-inferior direita. E aqui eu tenho a veia segmentar antero-inferior direita. Esqueço isso aqui, aí bora direto pra cá, que é a artéria segmentar inferior direita, tá? Então, de novo, artéria renal, artéria segmentar superior, artéria segmentar antero-superior, artéria segmentar antero-inferior e artéria segmentar inferior, tudo direito, tá? Acho que é só isso nessa peça. Bora agora pro néfro. Bom, no néfro, primeiro a gente tem a cápsula renal, que está envolvendo o córtex renal, ó. Essa parte aqui toda é o córtex renal. E aqui, medula renal, tá? Então, córtex renal, medula renal, cápsula renal, tá? Aí o que a gente tem? A gente tem a cápsula de Böhm, que reveste o glomérulo. Se eu for cobrar bem aqui, não é glomérulo, é cápsula de Böhm, porque o glomérulo está aqui, tá bom? Aí, cápsula de Böhm, saindo aqui, a gente tem o túbulo contorcido proximal, que é esse aqui verdinho contorcido. Aí aqui a gente tem a alça de Henle, certo? Aqui é o ramo descendente espesso da alça de Henle, ramo descendente fino da alça de Henle, ramo ascendente fino da alça de Henle, ramo ascendente espesso da alça de Henle. E aqui é o túbulo contorcido distal. Aí aqui eu tenho, saindo aqui do túbulo contorcido distal, o ducto coletor. Ducto coletor cortical, ducto coletor medular, porque a denominação vai depender da localização, certo? Então aqui é o ducto coletor cortical, que está no córtex, e aqui é o ducto coletor medular, que está na medula. E bem aqui embaixo é a papila renal, tá bom? Então, de vasos, o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho uma artéria arqueada, eu esqueci de falar isso aqui. Ó, bem aqui. Aqui a gente tem as artérias interlobares, que está aqui entre as pirâmides, ó. Artéria interlobar. Os ramos da artéria interlobar são as artérias arqueadas, ó. Artéria interlobar, artéria arqueada, tá? Ramo da artéria arqueada são as artérias interlobulares, que são essas aqui, ó. Artérias interlobulares. E os ramos das artérias interlobulares são as arteríolas aferentes, certo? Então, artéria interlobar, artéria arqueada, artéria interlobular e arteríola aferente, tá? Todas elas são artérias corticais, essas aqui. Então, bora pra cá. Aqui eu tenho a artéria arqueada. Qual é o ramo da artéria arqueada? Artéria interlobular. Não confundam interlobular com interlobar, essa aqui, tá? Então, interlobular. Quais são os ramos das artérias interlobulares? Arteríola aferente, tá? Aí bem aqui eu tenho o capilar glomerular, essa bolinha, capilar glomerular. E saindo do capilar glomerular, a arteríola eferente, tá? Então, de novo, artéria arqueada, artéria interlobular, arteríola aferente, capilar glomerular, arteríola eferente, tá? E bem aqui do lado da artéria arqueada tem uma veia arqueada. Aqui é uma estrutura que a gente chama de vasa recta, mas é para saber. E é só isso aqui. Vamos para o glomérulo. Bom, o glomérulo, que é essa parte aqui, ele é envolvido pela cápsula de Böhm. Então aqui fora, cápsula de Böhm, certo? Aí ela é dividida em duas partes. Eu tenho a parte coletora, que é essa aqui, e eu tenho a parte vascular, que é essa aqui, onde tem a entrada da arteríola aferente e a saída da arteríola eferente. Então, bem aqui, arteríola aferente, bem aqui, arteríola eferente, tá? Aqui dentro a gente tem a camada visceral, que é formada pelos capilares glomerulares. Então, se eu botar bem aqui, não é capilar glomerular, é camada visceral do glomérulo renal, tá? E bem aqui eu tenho a camada parietal, que é a parte parietal. Então, parte parietal do capilar glomerular. Não, do capilar glomerular não, do glomérulo, certo? E bem aqui é a parte visceral do glomérulo renal. Esses azulzinhos aqui são os podócitos renais, mas eu não vou contar não, só falar uma coisa. E essa estrutura aqui é a única estrutura que tem uma função, de todas essas que eu estou falando. Aqui é o aparelho justaglomerular. A função dele é a produção de renina, certo? Produção de renina, função do aparelho justaglomerular, tá? Mais fácil. A única coisa que você precisa identificar aqui é o córtex renal, ó. Essa parte aqui mais externa. Aqui dentro tem as pirâmides renais, ó. Pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal. Se for cobrar coluna renal, é esses buraquinhos aqui no meio, não tem? De
dificilmente eu cobro. Mas se eu for cobrar esses buraquinhos assim, essas coisinhas mais escuras entre as pirâmides. E a gente pode cobrar também os cálices renais. Aqui, ó, eu tenho um cálice renal menor, formando o cálice renal maior. Aqui também. Só que é ruim de ver. É melhor ver o cálice renal maior. Cálice renal maior, cálice renal maior. Aí juntos vão formar o quê? A pelve renal, que é essa parte mais dilatada, e aqui o ureter. Esquerdo, tudo esquerdo. Quando forte natural, mas tudo é. Não sei nem o que é. Aqui, não sei nem o que é dele. Bota. Porque a gosta de negócio de direita e esquerda, de escola. Aí,